Devo deixar a luz acesa direto no tempo frio? Olá, meus amigos, um grande abraço, Sam Ribeiro falando para mais um vídeo do canal Galinha Caipira de A a Z. E hoje vamos falar do tempo frio, a iluminação, fonte de calor. Será que deixa aceso o tempo todo? Vamos pro vídeo! Quanto tempo devo deixar as luzes do pintinho acesas, aproveitando aí período de frio? Tem muita gente que pergunta isso e é um entendimento errado. Quando alguém me pergunta sobre isso, eu já sei que a pessoa ou é iniciante ou passou por etapas aí sem entender como é a fase inicial. Foi direto para pintinho, comprou e agora que está tentando descobrir se é o certo ou se é o errado. Vamos lá. Quais são alguns conceitos que você precisa entender para depois colocar em prática aí na sua criação? O pintinho, ele tem um problema que ele ainda é um animal que ele não nasce pronto, por incrível que pareça. O pintinho ele não nasce pronto. Tem funções que o pintinho não consegue fazer. Apesar do pintinho já nascer aí, consegue, assim que ele se aquece, né, que ele vira pluma ali, ele já consegue andar, ele já consegue comer, já consegue beber. Algumas funções que as aves têm, ele não consegue exercer. E uma delas é controlar a temperatura do corpo. As aves adultas, as galinhas especificamente, elas conseguem controlar a temperatura do corpo com um movimento aí, uma aceleração do metabolismo dela, isso muito ajudado pela ração que você dá para ela com uma fórmula bem feita. Então, uma galinha que come pouco, uma galinha que está mal nutrida, ela tem essa função muito ruim, faz isso muito mal feito. Já uma galinha aí que tem uma boa alimentação, está saudável, ela consegue fazer isso com alguns movimentos do corpo também. É muito mais visível você ver isso, é muito mais visível você perceber isso em períodos quentes. Nos períodos quentes é comum você olhar a galinha de asa aberta, de bico aberto, tipo cansada, vamos dizer, parece cansada. Não é aquele jeito respirando para cima, é aquele jeito como se fosse um atleta depois que corre uma maratona, que chega daquele jeito esbaforido. Pronto, animal de asa aberta fazendo aquele movimento olhando para frente, aquele movimento é de refrigeração do corpo. Não sei se algum de vocês já viram isso. Coloca a hashtag eu vi ou eu já vi, né? Então esse é um movimento junto com uma boa alimentação. O pintinho ainda não sabe fazer isso e o corpo ainda não está preparado para fazer isso. Ele só vai começar a fazer isso a partir de 22 dias. E não é assim, vira a chave, hoje eu faço 21 dias, amanhã eu já faço. Não. Aos poucos vai começando a fazer. Tem muita gente que acha que galinha é robô, né? Que estala o dedo, ontem era de um jeito e hoje é de outro. Não é bem assim, não. Então, a partir de 22 dias, o animal começa a melhorar essa questão de ir da temperatura do corpo. Então, o pintinho, quando nasce, ele não faz nada. Do jeito que tiver a temperatura para ele, ele vai ter que se virar. Só que o pintinho, ali nos primeiros 5 dias, mais ou menos, ele precisa de 32 a 35 graus. Tem um negócio no meu olho aqui. Ele precisa de 32 a 35 graus nos primeiros 5 dias. Eu estou falando 32 a 35 graus. Tem gente que diz assim, ah, mas aqui é quente. Faz 35 graus de madrugada aí? Não duvidando ninguém não, mas... 2, 3... Eu moro no Nordeste, sempre morei. 2, 3 horas da manhã faz 35 graus aí? Não é durante o dia, não. Não é sensação térmica, não. É grau mesmo, né? E para você saber disso, você precisa de um termômetro ali no chão. Não é olhar no celular. Ah,
aqui na minha região tá dando tantos graus. Não, é ali no chão, com o vento frio, no dia que tá chovendo, né? É isso que você tem que perceber. Então, por isso que a gente coloca uma fonte de calor e todo aquele conjunto, né? Fonte de calor, campana, círculo de proteção, cama de frango, jogo de lonas e termômetro. 6 equipamentos para manter o pintinho aquecido, certo? E aí, já tem a primeira falha. E aí eu vou para a pergunta. É para deixar o dia todo? Né? A pergunta, na verdade, não é quando tirar a lâmpada. A pergunta foi, é para eu deixar o dia todo? Você sabe, que eu acabei de dizer, se não soubesse antes, sabe agora, que 35 dias, de 32 a 35 graus. Aí eu te pergunto, aí na sua região, de manhã faz 32, 35 graus? Ah não, Sandro, tá fazendo 25. Precisa deixar o aquecimento para 32, 35 graus, primeiros 5 dias. Ah não, Sandro, aqui faz 15 graus. Precisa deixar, porque... Ah não, Sandro, eu tô aqui no Nordeste, tô no Sertão Central, parte baixa, Quixadá, Quixeramobim, eu tô aqui no Nordeste da Bahia, Paulo Afonso, Juazeiro, Jacobina, eu acho que é Nordeste ali, quente pra caramba. Eu tô no Piauí, em Picos, lá embaixo, quente pra caramba. Eu tô no Rio de Janeiro, porra, velho, novembrão no Rio de Janeiro, 40 graus, Rio, 40 graus. Precisa colocar? Talvez não. Precisa botar a temperatura, botar lá. Então, assim, precisa medir a temperatura do momento e a fase do pintinho. Primeiros 5 dias, 32, 35 graus. E aí sim, você decide. Tá frio? Deixa aceso. Tá quente o suficiente, não basta tá só quente, você suando. Tá quente o suficiente para os pintinhos nos primeiros 5 dias, 32, 35 graus? Pronto. Então você não precisa. Ah, Sandro, ontem estava quente pra caramba, 40 graus. Hoje tá anunciando aqui 35 graus, mas tá chovendo. A chuva normalmente traz um ventinho frio. No geral, que você tá olhando no celular, não sei lá onde aí, tá dando 35 graus, mas tem aquele ventinho frio. Então você tem que ver lá a temperatura se tá dando ou se não tá. Então tá 35 graus, mas tá chovendo, tem um ventinho frio. Quando eu botei o termômetro lá, tá dando 28. Tem que ligar a fonte de calor. A partir daí, a partir do 6º dia, você está numa região fria, cada dia você reduz meio grau. Aqui está uma das chaves do processo, e porque muita gente diz, acabei minha fase inicial, tirei os pintinhos, começou a morrer. Vou lhe dizer por que agora, um dos motivos. 6º dia em diante, você está numa região fria, cada dia você reduz meio grau, até o dia 22 mais ou menos. Eu estou numa região fria, muito fria, as temperaturas aqui é abaixo de 20 graus. Então você vai levar esse aquecimento mais ou menos até seus 30 dias. Eu estou numa região quente, aí você reduz a partir do dia 6, 1 grau por dia e não meio. Eu estou numa região quente que está no período frio, reduz meio grau. Eu estou no período quente que está no período quente, reduz 1 grau. Mas Santos é doido? Não. Aqui hoje onde eu estou, Sertão Central do Ceará, local normalmente quente, está fazendo 22 graus, está fazendo 18, 17, 15 graus de madrugada. Estamos no mês de maio. Em novembro, meu amigo, eu só uso fonte de calor uma semana.
Porque novembro o pau come aqui. O sol tá doido, querendo queimar todo mundo. Setembro, outubro, novembro, mas outubro e novembro aqui é algo quase que insuportável. Porque não tem água. Os açudes é a época que os açudes já estão bem baixinhos sem água. Não tem evaporação. Já não chove há uns 3 meses. Porque para de chover aqui mais ou menos em julho. Então julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro sem chuva. 6 meses. Sendo que em junho, que é o que está chegando agora, chove pouco, mas chove. Julho, mais ou menos, quase que não chove. Agosto, às vezes, quase que não chove. Então você tem julho, agosto, setembro sem chuva. Quando chega outubro e novembro, meu amigo, aqui o pau tá comendo mesmo. O sol quente, rasgando mesmo. Além de um vento que tem pelos meses de setembro, que traz uma poeira quente. Então, nesse período, eu já reduzo o meu período de fonte de calor. Durante o dia, eu já não uso. E à noite, eu uso durante uma semana, mais ou menos. Você entender esse ciclo, você tem uma grande chance de ter uma fase inicial boa. E aí, o que acontece? A pessoa não tem controle da temperatura, bota só a lâmpada lá, bota quente e vamos embora. Aí, ao invés dele reduzir a temperatura, que é um simples fato de você ter uma fonte de calor que você vai elevando a altura dela, a temperatura lá do chão diminui. Você não faz essa redução, você deixa 30 graus do primeiro dia até os 30 dias. Deixa 30 graus, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. 30 graus. Os pintinhos estão crescendo, bonito. Quentinho ali, bonito. Aí de um dia para o outro você vira a chave. Acabou minha fase inicial. Aí tira a lâmpada. Tira o pintinho de um local onde estava muito agrupado. Coloca tudo aberto. Coloca para andar em piquete. Chega de noite não tem nada ligado. Eles vão fazer o quê? Se acumular tudo no canto em cima do outro. O que é que isso acontece? Sua, desidrata, baixa imunidade. Aquele local está cheio de fezes. Aquelas fezes ali acumulada, começa a proliferar bactérias ali. Aquela bactéria volta para dentro da galinha, fica doente. Olha o Google aí. Ah, mas eu limpo. Tá entendido aí? Será que entendeu aí? Bota aí, hashtag entendi.